Deixa eu ver aqui. Pronto, estamos gravando. E, pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Meu nome é Bruno, sou Bruno Evangelista. No SGB tem alguns Brunos e Brunas espalhados. E eu estou coordenando a parte de laboratório Data for Good. Vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês também nessa nossa conversa. E o objetivo da nossa conversa hoje, desse webinar, é explicar para vocês um pouquinho mais sobre a visão do SGB em relação à estratégia de dados, né? A parte mais relacionada à operação de dados e o vínculo disso com estratégia de impacto. Então, vou explicar também para pessoas que não conhecem sobre impacto socioambiental, um pouquinho o que a gente considera como estratégia de impacto, o que é isso, que mundo é esse, falar um pouquinho essa nossa visão. E, para isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, que é essa apresentação aqui. E fiquem à vontade, eu estou no chat também, se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente vai conversando por ali, tá bom? E é essa apresentação aqui. Legal. Pessoal que está com câmera, está vendo? Me dá um joinha aí, o pessoal que consegue enxergar a apresentação. Então, primeiramente, boas-vindas. A gente, nesse webinar, vai falar um pouquinho sobre dados para o bem, desmistificar tanto o que a gente considera como dados e o que a gente está falando de bem, que bem é esse. E, principalmente, falar sobre como empresas, governo e organizações estão usando dados para impacto socioambiental. Então, isso é justamente uma iniciativa que a gente está fazendo dentro da comunidade de cientistas de dados da SGB, uma comunidade que a gente quer criar e fortalecer, principalmente para que tenhamos mais profissionais dedicando esse olhar para impacto socioambiental. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e queria convidar vocês, é que a gente se apresente, dizendo qual que é o seu nome, de onde você está falando e por que essa relação com dados. Só que a gente não vai fazer isso todo mundo para todo mundo. Eu tenho aqui no Zoom um recurso que me permite dividir a gente em pequenos grupos. E eu vou fazer isso agora. Vão ser grupos de 3 pessoas, tá bom? E assim que eu clicar num botão, a gente volta todo mundo para esse grupo. Então, eu sei que tem algumas pessoas que estão ou dirigindo ou que estão em outros ambientes. Se não conseguir, tudo bem. Mas eu vou dar aí 5 a 6 minutinhos para que mais ou menos cada participante desse grupo tenha 1 minutinho e meio, 2, para se apresentar e conversar, tá bom? Eu também vou estar num grupo, vou conhecer vocês aí e vou ativar esse recurso, tá bom? Então, ó, eu vou colocar nós em 3, vamos botar em 2 aqui. Feito, valendo! Bom, as salas já foram fechadas. Gente, vou seguir então com o conteúdo, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, escrevam no chat. Se tiverem dúvidas também não é um problema me interromper tirando o mute do microfone de vocês. Mas enquanto eu estiver fazendo essa explicação inicial, eu peço para que vocês mutem, justamente para a gente não ouvir ruídos e outros sons de fundo do pessoal. Tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouquinho para vocês, muito rapidamente, sobre o Social Good Brasil, eu vou passar essa parte bem rápido, porque eu acredito que vocês já leram materiais, já fizeram a inscrição de vocês na parte de mentorias, inclusive, muitíssimo obrigado a todos por essa inscrição, foi ótimo ver os perfis. Como eu adiantei também para vocês por e-mail, estamos aí numa super reformulação, né, do laboratório e principalmente com essa intenção muito grande de criar essa comunidade de cientistas de dados das mais variadas experiências que tenham interesse em trabalhar com impacto socioambiental. Então, vou passar essa apresentação e a gente faz um tempinho no final de perguntas, mas principalmente para trazer para vocês um pouco da nossa visão e do que está acontecendo no mundo em relação a esse contexto de dados para impacto socioambiental. Aqui. Bom, falando rapidamente do SGB, a gente tem atuação nacional, nós temos sede em Florianópolis,
já impactamos direta e indiretamente mais de 8 milhões de pessoas em quase 8 anos de atuação nossa. Temos pessoas da nossa rede espalhadas por todo o território, então só para trazer para vocês de que essa atuação também, inclusive aqui nesse grupo, eu tenho certeza que tem pessoas aí espalhadas por todo o Brasil, que é muito legal para essa discussão. Falando um pouquinho do que a gente faz como organização, o nosso princípio que nos move, o que nos movimenta para frente aí, é unir tecnologias e competências humanas para o bem comum. E aí, cada um desses pedacinhos aí que estão coloridos, eles podem ser destrinchados, né? A gente pode entrar em cada uma dessas caixinhas. Então, como tecnologias, agora, principalmente, a gente está trabalhando com dados, né? Então, é essa parte aqui, eu não tenho certeza se vocês veem meu mouse, mas é na parte da esquerda desse diagrama que vocês têm aí na tela. A parte de competências humanas, a gente acredita que é fundamental e complementar a parte de tecnologias, né, ao lado da tecnologia, porque, no fim das contas, vai ter sempre um elemento humano tomando decisões por trás da tecnologia, mesmo que essa tecnologia seja para tomada de decisão. Então, a gente acredita que esse fator humano é essencial, é fundamental e trabalhamos muito nisso. Eu vou falar um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho disso na frente. E o bem comum, é claro que a gente não quer ficar num lugar ingênuo em relação ao bem comum, né? O bem comum pode ser interpretado de várias formas, de vários jeitos. E o que a gente traz como bem comum são principalmente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, são 17, como uma agenda para 2030, uma agenda comum e global para 2030. Então, para quem não conhece essa terminologia ainda, os ODS são uma grande agenda comum, global, para impacto socioambiental. E lá dentro a gente encontra objetivos relacionados à igualdade de gênero, à saúde, à educação de qualidade, a cidades inteligentes, a preservação dos mares, enfim, uma série de objetivos justamente para que a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável no nosso planeta. Falando um pouquinho sobre as frentes que o SGB trabalha, a gente organiza um grande festival. É um festival aí que anualmente em Florianópolis reúne 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. E justamente nesse ano, na verdade no ano passado e já nesse ano também, o tema principal vai ser a pergunta: na era das tecnologias exponenciais, o que é ser humano? Então, vamos falar de tecnologia, vamos falar de ser humano, abordando temas como, por exemplo, ética ou impacto socioambiental, uma série de temáticas. Vou fazer esse convite específico para vocês, mas será no dia 27 e 28 de setembro, aqui em Florianópolis. Marquem super na agenda aí, adoraríamos ter um encontro dessa comunidade de ciências de dados aqui em Florianópolis nessas datas. Eu vou voltar a falar disso lá no último slide, tá bom? Para fazer esses convites para todo mundo. Maravilha. Então, voltando aqui à apresentação, a gente tem essas 3 frentes do SGB. Uma delas já falei que é o festival, outra é o programa de lideranças que a gente tem, que se chama Fellow SGB, e são 59 lideranças espalhadas por todo o Brasil, que são capacitadas com metodologias do SGB e voltam para os seus contextos para replicar essas metodologias. A gente está num processo seletivo agora, no meio de um processo seletivo. Nosso objetivo é acrescentar aí 24 pessoas a mais nesse número de 59, e essas pessoas realizam eventos, workshops, falando sobre impacto social, inovação, tecnologia nas suas cidades. Então, isso é super legal que a gente consegue levar isso para lugares que a gente nunca tinha imaginado, desde o sertão da Paraíba, onde tem fellows nossos, até a Chapada dos Veadeiros, até interior do estado do Paraná. Enfim, tem mais diversos temas, mais diversas pessoas nessa rede de fellows do SGB. Mas o que a gente vai conversar principalmente hoje é o movimento Data for Good, que é a terceira frente do SGB, principalmente focando em dados para impacto socioambiental. E o movimento Data for Good, ele é uma comunidade intersetorial com o objetivo de orientar ações sociais por evidências e dados. O que isso significa? Eu provavelmente não estou dizendo nenhuma novidade para vocês,
de que das principais tecnologias geradas nos últimos 10, 15, 20 anos, a maior parte delas é baseada numa estrutura de dados, né? Ou de coleta de dados, ou de transformação desses dados, ou de transição desses dados. E temos na nossa sociedade hoje grandes geradores, acumuladores, tanto no lado privado, mas também no lado de governo, pessoas físicas entregando seus dados por serviços, né? Então, temos esse momento em que os dados permeiam essas nossas relações. E, a partir disso, uma série de atores começam a descobrir que tem muitos dados e começam a ver potencial nesses dados. Então, o nosso objetivo com o movimento Data for Good é justamente criar uma comunidade para que empresas, institutos, fundações, governos e até pessoas físicas possam olhar de uma forma para esses dados que não seja uma forma negativa. O que a gente vem percebendo no nosso trabalho com dados dentro do SGB é que existe uma concepção muito negativa, né, um estigma em relação ao uso de dados. Se vocês procurarem numa busca simples no Google, por exemplo, só dando um exemplo para vocês, né, numa busca simples a respeito de dados, excluindo toda a parte de dados móveis, né, que vem na busca também, de telefonia e tudo mais, é impressionante como existem artigos falando sobre vazamento de dados, problema de ética em relação aos dados, manipulação. Então, é um conceito bem negativo dessa tecnologia. O nosso objetivo é fazer uma discussão, uma narrativa contrária a essa, né? De pensar, poxa, o que dá para fazer de bom com isso? Né? O que tem de potencial de transformação e justamente para lidar com problemas super complexos aí da nossa sociedade. Então, o que a gente acredita no SGB é que a tecnologia impulsiona o impacto, principalmente a partir de transparência, acesso, escala, autonomia para as pessoas e organizações. O que eu estava conversando com vocês antes é um pouquinho disso, né? De quando a gente olha para algumas das inovações mais populares do nosso século, a gente percebe isso, né? De que tem armazenamento de dados, localização, fotos, esses dados são mais ou menos estruturados, e isso é muito significativo, né? Isso já vem sendo trabalhado em termos de mercado há algum tempo. O que a gente acredita é justamente que dados podem ser uma tremenda força para o bem. Alguns outros lugares no mundo já estão percebendo isso. Então, no ano passado, nós trouxemos o Andrew Means, ele é líder da comunidade Data for Good nos Estados Unidos, né? Então, ele já faz esse trabalho de engajamento dessa comunidade lá, falando com empresas, com institutos, com fundações. E a questão principal de Data for Good é se perguntar, né, e imaginar que os mesmos algoritmos e técnicas que as empresas usam para impulsionar os seus lucros podem ser utilizados por organizações que sejam guiadas por missões de tornar um mundo um lugar melhor. Então, desde a luta contra a fome até a defesa do bem-estar infantil e muito mais. Então, é isso que a gente vem defendendo dentro do SGB e criando junto com organizações como isso é possível, né? Então, tem toda uma reflexão sobre dados como moeda, dados como um grande recurso. Até engraçado, porque a gente fez, né, uma pesquisa em relação a esse termo, dados são o novo 3 pontinhos, né? E vem de tudo, dados são o novo ar, são a nova infraestrutura, são a nova moeda. Inclusive, encontramos um em que dados eram o novo bacon. A pessoa defendia que dados eram o novo bacon. Então, sim, tem esse grande hype em relação aos dados, tem essa grande tendência, e cada vez mais a gente precisa conversar se dados realmente são a nova moeda, como que elas podem estar distribuídas, né? Se dados são um novo petróleo, como muita gente defende, como que a gente cria estruturas que não vazem e não causem impacto negativo. Então, a gente fala disso, dessa nova onda de inovação, de uso de tecnologia para impacto positivo, e existem outros esforços no mundo também que eu achei interessante trazer para vocês, como, por exemplo, das Nações Unidas, né? O SGB, ele é parceiro da Fundação das Nações Unidas, já desde o seu nascimento, lá em 2012, e as Nações Unidas têm feito uma série de esforços em relação a gênero, em relação a eventos, conferências, justamente para falar sobre como dados podem ser um esforço global de conexão
para realmente ter um resultado de impacto positivo. Então, aqui tem alguns exemplos, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês também. E uma que a gente gosta muito, que é uma inspiração, que não é relacionada à Fundação das Nações Unidas diretamente, mas é uma iniciativa muito legal. É uma iniciativa que se chama DataKind, nos Estados Unidos. Na verdade, eles têm capítulos por todo o mundo, e é super interessante porque eles fazem uma série de atividades, dentre elas, voluntariado de dados. Então, eles engajam comunidades de cientistas de dados, engajam organizações que coletam dados, organizações de impacto socioambiental, então, ONGs, fundações, empresas que fazem alguma iniciativa de impacto, e criam problemas de dados, né, criam desafios de dados, e juntam a demanda à oferta. Eles fazem isso como uma organização. Eles tiveram um apoio gigantesco agora da Mastercard, como patrocinador disso mesmo, e da Fundação Rockefeller, que é também um ator bem importante internacionalmente, e eles tiveram esse aporte financeiro, principalmente para evoluir e para criar novos capítulos ao redor do mundo, né? Um outro caso que eu gosto bastante também é um caso de uma aliança entre operadoras de telefonia. Então, elas juntas eram responsáveis por 2,44 bilhões de conexões em 124 mercados diferentes. E eles começaram a trabalhar em relação, principalmente o caso, assim, que é o mais interessante, é um caso na Colômbia em que eles começaram a abrir esses dados de telefonia anonimizados, né? Então, esses dados sem nenhuma informação sensível, principalmente para entender o comportamento da população em caso de catástrofes ambientais. Então, esse é um caso que a gente traz de filantropia de dados. Então, uma aliança entre empresas, né, que coletam muitos dados, disponibilizando essas informações para que o governo possa analisar isso e agir tempestivamente em relação a situações super de risco, né, como o caso de catástrofes ambientais, terremotos, chuvas, inundações e tudo. Então, é um caso super interessante que a gente traz também como inspiração para empresas disponibilizarem os seus dados, né? Claro que tem toda uma questão de dados anônimos, de o quanto elas podem disponibilizar isso em termos de política de privacidade, mas isso é toda uma questão de acordos que podem ser feitos e gera um potencial muito interessante. Tem outros casos também de mobilidade urbana, por exemplo, que eu gosto bastante, que a Uber, por exemplo, se juntou com uma consultoria e fez uma série de coleta de dados em relação, usando câmeras urbanas, em relação ao uso do espaço urbano mais denso, assim, né? Então, junto com a Lyft, que é uma outra empresa de motoristas por aplicativo, assim, e a Ford, eles criaram uma aliança para compartilhar esses dados sobre mobilidade urbana com as cidades, e foi super interessante porque eles chegaram a um ponto de criar um índice de utilização do meio-fio. Então, eles perceberam que o meio-fio começou a ser muito disputado entre motoristas que estacionavam para deixar pessoas, patinetes, ônibus, bicicletas, enfim, uma série de coisas. E eles perceberam que certas zonas tinham um índice de utilização muito alto e outras mais baixos. Isso oscilava ao longo do dia. E, a partir disso, eles começaram a tomar decisões de mobilidade junto com o governo, decisões muito mais assertivas e direcionar isso para políticas públicas. Falando para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho em relação ao laboratório, a gente realizou uma turma de investidores sociais, que são institutos, fundações e empresas. Então, esses investidores foram a Fundação Telefônica Viva, a Fundação Grupo Boticário, o Instituto Manise, a ENGIE e o Instituto CIA, participaram dessa nossa turma. E um caso que eu achei muito legal para trazer para vocês foi o caso do Grupo Boticário, porque eles trabalham com influência em políticas públicas, né, advocacy, para políticas ambientais de preservação, já há muitos anos. Só que eles nunca tinham olhado para isso com um olhar estratégico e nem um olhar analítico, né? Então, eles começaram a perceber que, a partir de índices que eles geraram e definiram muito claramente quando eles interferiram diretamente numa política pública de preservação ou não,
eles começaram a segmentar isso, a usar os dados deles, e começaram a perceber coisas muito interessantes que, por exemplo, no Brasil, eles já contribuíram para um total de manutenção de áreas de preservação equivalente ao território da Grécia, ou metade do estado de São Paulo. Então, isso para eles foi um resultado que eles nunca tinham mensurado, nunca tinham olhado estrategicamente, eram dados que eles já tinham, e era uma dimensão super simples de, digamos assim, de quase uma dimensão de relatório, mas que precisou de um olhar estratégico para esses dados. Né? Eu estou falando para vocês de uma fundação empresarial de um grupo, de um grande grupo, né? Então, estou trazendo um caso do laboratório que foi bem significativo para a gente e eles avançaram bastante em termos de maturidade analítica, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A turma de empreendedores de impacto, eu queria trazer para vocês, porque tivemos casos também muito legais. Essa turma aqui, o perfil dela é uma turma de organizações menores, um pouco mais formatadas como startups, onde todo mundo faz um pouco de tudo, algumas até com um nível tecnológico bem alto, assim, né, de coleta de dados e tudo mais, mas digamos assim que enquanto fundações, institutos e o governo são grandes navios a serem direcionados com lentidão, essas organizações aqui são pequenas lanchas que mudam de um lado para outro, tem um pouco mais de flexibilidade, e é um pessoal aí que a gente brinca que é muito mais ágil nesses estímulos, assim, né? Claro, também por uma pequena hierarquia entre tomada de decisões e tudo mais. Então, fizemos uma turma no ano passado e tivemos casos dos mais variados, né? Então, participaram com a gente a Portabilis, que buscou criar um índice municipal de evasão escolar, eles trabalham exatamente com isso. A Live Lab, que buscou criar um painel de controle para monitoramento de desafios que eles realizam pelo Brasil. Eles trabalham muito com essa parte de gamificação. O Portal Superação, que estruturou os dados, eles trabalham com apoio a pacientes de câncer, e eles estruturaram os dados deles para provar cientificamente o impacto positivo que o modelo que eles criaram gerava. Então, era uma hipótese deles, eles validaram isso no laboratório. A Elergic, que trabalhava principalmente com estruturação de produtos com os seus devidos alergênicos para as pessoas consultarem conforme elas comprassem esses produtos. Então, eles estruturaram essa coleta de dados para se aproximar de produtores e fabricantes. O Impact Hub Florianópolis participou com a gente também. Então, eles trabalham muito com comunidades, engajando comunidades, e eles criaram esse monitoramento da comunidade deles, indicadores de sucesso para esse engajamento, de se a comunidade estava participando ou não. O Instituto FIC faz principalmente ponte entre organizações sociais e investidores, então eles buscaram criar indicadores bem mais claros de investimento e automatização desses relatórios também para investidores. Tivemos com a gente a Aliança Empreendedora, eles fazem um trabalho de fomento do empreendedorismo por todo o Brasil, e eles definiram os KPIs deles e indicadores bem mais claros também dentro do laboratório. Atados, eles trabalham com voluntariado, então eles quiseram entender um pouco mais desses voluntariados cadastrados e automatizar o processo de tomada de decisão em relação ao direcionamento desses voluntários dentro da plataforma. A Todes, que trabalha com o público LGBT em todo o Brasil, né? Então eles olharam também com um olhar bem crítico em termos de narrativa de dados, principalmente porque existe não existe no Brasil uma clareza em relação aos dados de público LGBT. Isso está crescendo, isso está se fortalecendo, mas eles também têm esse papel de fomentar isso e direcionar as denúncias de LGBTfobia para a Controladoria da União. O Sistema Urubu, que trabalhou com uma temática bem interessante, que é atropelamento da fauna no Brasil. Então, eles trabalharam com rodovias, principalmente para ajudar a identificar esse atropelamento da fauna e criar políticas de prevenção a esse tipo de coisa, que tanto causa acidente e reduz, acaba matando uma série de animais, né, de indivíduos dessas populações de beira de estrada de fauna brasileira. A Wigov, que trabalha com inovação para política, então eles buscaram
um pouco mais evoluir dentro da tomada de decisão do negócio, assim, então eles olharam um pouco mais para esse olhar estratégico, para acrescentar proposta de valor para a gestão pública, que é o caso, o público final deles, e o Instituto Alinha, que trabalha com sustentabilidade na cadeia da moda, principalmente com, como se diz, ambiente de trabalho dentro da cadeia de produção da moda, e eles buscaram também indicadores claros para avaliação dessas oficinas que contribuem para a geração de trabalhos e principalmente produção de grandes marcas, né? Então, assim, trouxe para vocês uma série de exemplos que já passaram pelo nosso laboratório, também para contextualizar um pouquinho e dar mais exemplos para vocês. Acho que é legal trazer também, assim como eu trouxe o Grupo Boticário, de trazer o Portal Superação. Eu comentei com vocês que eles trabalham com pacientes de câncer, e eles criaram um modelo em que um paciente de câncer ele é acompanhado por 2 outras pessoas, e uma pessoa é um profissional da psicologia, né? Então, uma pessoa técnica que pode dar esse suporte muito mais especializado, e uma outra pessoa que é considerada um anjo, né? Então, esse anjo é uma pessoa que já passou por aquele processo e vira como se fosse um padrinho, uma madrinha para a pessoa que está passando pelo processo de cura de câncer. Então, eles criaram esse modelo e buscaram esse novo olhar para dados, justamente para começar a gerar insights sobre o serviço prestado deles e o engajamento desses usuários. Então, eles perceberam que 98% desses trios de apoio foram avaliados como bem-sucedidos, e 50% dos superadores, né, das pessoas que já superaram um câncer, se tornaram anjos. É super interessante esse olhar, assim, porque eles vêm de um contexto que é bem um contexto de apoio, de suporte bem humanizado, mas eles começaram a perceber o potencial de gatilhos, por exemplo, que seriam bem interessantes, como, por exemplo, se um paciente perde esse engajamento, a gente cria uma notificação, um gatilho, para que esse paciente consiga, para que a gente dê uma atenção especial para aquele paciente, ele consiga voltar ao ritmo de suporte, de apoio, de encontros, né? Então, um trabalho super relevante aí também do pessoal do Portal Superação. Então, quando a gente fala de dados, mais do que usar esses dados, a gente considera que é mudar uma cultura. Uma das coisas que a gente percebeu bastante, assim, que não funciona nesse trabalho com organizações e até com pessoas, é a instrumentalização apenas, né? Então, de eu entregar uma ferramenta, por exemplo, vou lá te construir um dashboard, mas isso precisa se transformar em cultura da organização e cultura de tomada de decisão e olhar para dados, né? Principalmente para eliminar uma coisa que a gente combate dentro do SGB e dentro desse contexto de dados, que é o achismo, né? Então, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, e, poxa, o que a gente pode usar para se basear nisso? Isso exige cultura, né? Cultura organizacional, e até uma cultura analítica por parte dos indivíduos. Falando um pouquinho sobre maturidade analítica das organizações, a gente percebeu que elas se encaixavam muito bem dentro de um modelo de maturidade analítica, que começa lá na negação dos dados, né? Esse daqui é um modelo que a gente usa do pessoal da Capra Data Science, que é uma consultoria, e eles, lá no começo, nessa questão de maturidade analítica, eles dizem que existe a negação dos dados. Então, as pessoas resistem ao uso dos dados, e as organizações também resistem a esse uso dos dados. Aí tem uma etapa de curiosidade dos dados. Então, as pessoas têm curiosidade sobre o uso dos dados, e se interessam, às vezes leem a respeito, entendem que isso é uma tendência. Tem a parte de tentativa de dados, né, que é o data try aqui, que é a terceira coluna da esquerda para a direita. A terceira barra da esquerda para a direita. E a tentativa de dados é que as pessoas começam a testar o uso dos dados em alguns contextos, veem como eles podem se ajudar numa determinada tomada de decisão, entendem, fazem as primeiras brincadeiras.
Essa barrinha aqui é a segurança dos dados, né? Então, data safety. Então, que as pessoas usam dados para justificar as suas decisões. E atenção que isso é muito comum, muitas vezes as pessoas não percebem isso. Mas esse daqui é o caso em que, por exemplo, eu já sei por onde eu vou, mas eu uso dados para justificar aquela direção, né? Então, vamos supor que eu sou uma organização, eu trabalho com uma série de públicos e digo, não, eu preciso investir no público jovem nessa direção. E aí eu já tenho essa decisão tomada, eu uso dados para fortalecer essa minha decisão. Isso é um caso, isso acontece, mas isso não é ser orientado realmente por dados. Orientado por dados seria olhar para tudo, perceber a relação desses dados e escolher fazer uma tomada de decisão a partir desse espectro mais amplo e não usar esses dados para uma decisão que eu já tomei, né? E aí, como eu falei, essa última da direita, que seria essa última barra da direita, que seria data driven, é quando as pessoas e organizações são realmente orientadas por dados e confiam nos seus dados para essa tomada de decisão. Comentando um pouquinho para vocês em relação às competências analíticas que a gente considera que a gente trabalha para essas organizações, a gente trabalha com cultura analítica, com processos decisórios orientados por dados, então uma dimensão bem de estratégia, coleta de dados efetiva, então vamos entender se a gente está coletando realmente os dados que a gente precisa, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Capacidade de análise, então aonde a organização está nessa capacidade de análise, e também uma quinta competência que é engajamento por narrativas de dados. O que a gente chama de narrativas de dados é o poder de contar histórias a partir dos dados, né? E dados não serem simplesmente dados ou gráficos não serem simplesmente gráficos. Que história eu conto? Com qual fio eu costuro as informações que eu estou trazendo? Isso também é uma competência que a gente busca desenvolver, principalmente porque, como eu falei para vocês antes, a gente quer que empresas, institutos, fundações, pessoas e governos evoluam no nível de maturidade do uso de impacto de dados para impacto social, né? E aí, quando eu falo em nível de maturidade, a gente falou sobre aquele gráfico anterior, mas falo também sobre nível de análise, né? Porque existe esse ponto para as organizações se posicionarem aqui também. Então, o que a gente percebeu é que existem níveis mais descritivos. Então, quando a organização olha para os dados e se pergunta o que aconteceu, que é um nível bem de relatório, assim, é bem comum em empresas até e organizações sociais e até governos, eu estar nesse ponto do tempo, e nesse ponto do tempo eu olho para trás e analiso esses dados, vejo o que aconteceu. Um segundo passo nesse nível de maturidade, de análise e de complexidade de valor também desse gráfico é uma dimensão de diagnóstico. Então, ao invés de me perguntar o que aconteceu, é por que aconteceu. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar bastante para vocês, um exemplo para vocês que eu gosto de usar bastante, que é em relação ao Festival SGB. No evento que eu comentei com vocês, que a gente organiza anualmente aqui em Florianópolis para 1.100 pessoas, nós tínhamos um olhar mais descritivo. Então, no final, a gente gerava um relatório e onde a gente dizia, olha, participaram tantas pessoas, tantas eram mulheres, tantas eram homens, tantas eram transgêneros, tantas eram não identificados, e essas pessoas doaram tanto, doaram tanto, doaram tanto. O nível de diagnóstico começou a nos permitir perguntas muito mais complexas em relação a esses dados, né? Então, nós começamos a fazer perguntas para esses dados do tipo, poxa, mas, peraí, quantas mulheres de tal etnia participaram e que doaram tanto, mas conseguiram participar dos 2 dias, e qual que foi a avaliação delas em relação ao festival? Por exemplo, já é uma coisa muito mais interessante para se perguntar, porque tu começa a entender fenômenos, né? Essa questão mais de diagnóstico. Um nível mais preditivo, então, o que vai acontecer. Então, a partir de linhas temporais, principalmente, entender qual que é o comportamento de um determinado grupo e como esse comportamento pode se repetir no futuro. E o prescritivo é de que ação tomar.
né? Então, a partir disso, a partir de uma predição, eu já encaminho isso para uma ação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, imagino que vocês tenham isso muito mais próximo do que eu dentro desse modelo de nível de análise de organizações e empresas, mas aqui esses exemplos ajudam um pouco pessoas dentro dessas organizações e até cientistas de dados, estatísticas, a olharem um pouco esses possíveis produtos de dados dentro de cada uma dessas fases, né? Então, o descritivo vai mais para um relatório, para um modelo de calculadoras, né? Então, eu posso calcular determinadas coisas, modelo de regressão e design de experimentos um pouco mais para o diagnóstico, então fazer esses testes, propor essas hipóteses. O preditivo mais para uma linha de modelo de regressão, séries temporais, árvore de decisão, aprendizado de máquina. E, por último, o prescritivo de sistemas de recomendação, realmente, inteligência artificial. Até muita gente trabalha nesse nível prescritivo com direcionamento de leads, né? Então, poxa, entrou uma pessoa com um certo perfil, eu direciono ela já para um lado ou para outro. Então, respondendo um pouco à pergunta de como organizações estão lidando com dados, eu trouxe uma brincadeira aqui nesse slide de um analista de dados do Airbnb, que ele disse, olha, as organizações estão lidando com dados principalmente, na verdade, ciência de dados é principalmente copiar e colar comandos do Stack Overflow, aritmética básica e a maior parte é entender o problema de negócio. O resto é tudo um pouquinho estatística, álgebra linear, um pouquinho de data science no meio. É claro, isso é uma brincadeira, mas eu trouxe isso para esse slide principalmente porque ele também percebeu uma coisa que a gente encontra assim como desafio das organizações, que o mais difícil é entender o problema. Né? O mais difícil é fazer boas perguntas e perguntas de impacto para os dados. Então, falando um pouquinho de organizações, de como a gente vê organizações de impacto socioambiental relacionadas a dados, muitas empresas, provavelmente quem trabalha em empresa está um pouquinho mais acostumado a falar de modelo de negócio. Né? O modelo de negócio, ele nada mais é do que uma estrutura lógica para representar como aquela empresa, aquela organização se sustenta em termos de negócio, avaliando os custos, avaliando as entradas e estruturando toda a parte de recursos, como ela entrega valor. Enfim, é um modelo, não deixa de ser um modelo lógico também a parte de modelo de negócio, falando principalmente de Canvas. Tá? Eu estou trazendo essa questão de modelo de negócio relacionando bastante a Canvas, porque existem outras ferramentas para modelagem de negócio. Organizações de impacto socioambiental também têm estruturas lógicas para olharem para o seu impacto. Né? Então, muitas usam estratégias de modelagem de negócio, sim, porque precisam ser sustentáveis financeiramente, mas uma ferramenta que eu queria trazer para vocês, não sei se todos conhecem, é a questão de ferramentas de estratégia de impacto. E essas ferramentas, elas costumam ser, também, elas podem ser relativamente simples, mas a principal coisa dessas ferramentas, o principal elemento dessas ferramentas é que essas organizações olham para o impacto que elas querem gerar, para a transformação que elas querem gerar a curto, médio e longo prazo na sociedade. Então, existem uma série de ferramentas para modelagem de impacto, de estratégia de impacto, né? Então, muitas organizações usam modelo lógico, outras usam teoria da mudança. São formas diferentes de organizar essa mesma estrutura, né? De, poxa, como que o que eu estou criando de impacto na sociedade e como eu digo realmente que eu preciso existir como organização de impacto. E aí os dados vêm num grande potencial aí, que é uma questão da operação de dados. A operação de dados tem que estar ligada a essa estratégia de impacto, porque senão eu posso falar da minha relevância na sociedade, mas eu não consigo justificar isso, eu não consigo trazer informações, eu não consigo trazer comportamentos, eu tenho pouco detalhe a respeito dessa minha atuação na sociedade. E é claro, organizações que não conseguem justificar o motivo de existirem, assim como empresas, assim como
uma série de outros tipos de formação da nossa sociedade, elas acabam morrendo, né? Não conseguem, às vezes, justificar seu impacto para investidores, não conseguem justificar seu impacto para engajar outras pessoas e assim por diante. Então, é bem importante isso que essa união desses dois mundos de estratégia de impacto e operação de dados. E aí, operação de dados, a gente traz um pouco o fluxo de dados das organizações, como coleta, armazenamento, limpeza, análise, visualização entendida aí como consumo desses dados, né? Não necessariamente uma visualização, mas boa parte é feita por instrumentos de visualização. Essa estrutura nos ajuda a responder essas perguntas, que na verdade são a mesma pergunta estruturada de formas diferentes. Então, no meio dessa complexidade de dados, quais dados que a gente precisa e não coleta, e quais dados a gente coleta que a gente não precisa. Então, muitas organizações têm esse problema, né? E aí, sempre que eu estou falando de organizações, eu estou falando empresas, institutos, fundações, ONGs, enfim, uma série de formatos jurídicos aí, movimentos coletivos, já tivemos também formatos jurídicos, ou melhor, ausência de formatos jurídicos, né? Como nesse caso de movimentos, coisas, estruturas um pouco mais fluidas de organização aí. E justamente muitas organizações se perdem nesses dois pontos. Então, o que a gente usa como máscara, digamos, para identificar no meio dessa complexidade, para identificar o que serve e o que não serve, é a estratégia de impacto. Então, se isso não está na minha estratégia de impacto, eu não preciso coletar. Existe uma nova máscara, né, além da estratégia de impacto, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é algo também que a gente está olhando dentro do laboratório, principalmente para que, se precisar realmente desses dados, que isso esteja muito justificado e muito claro para quem está dando opt-in nas iniciativas dessa organização, para quem está entregando seus dados. Então, esse é um ponto bem chave aí para a gente, que parece banal, mas para chegar aqui na resposta a essas perguntas, tem um percurso a ser feito. Queria trazer para vocês uma ferramenta que explica um pouco isso, que faz essa ponte entre o impacto e a operação de dados, que é uma ferramenta que a gente usa nos nossos laboratórios, usa para as organizações, e é uma ferramenta que a gente está trazendo que se chama Canvas de Dados, mas é uma ferramenta bem simples, na verdade, de conexão entre essas etapas, digamos, do estratégico até o operacional, relacionando a impacto e dados, né? Então, na primeira coluna da esquerda, ela é sobre resultados de impacto. Então, os principais resultados de curto a médio prazo que essa organização quer alcançar, e eles normalmente se encontram em ferramentas estratégicas como marco lógico ou teoria da mudança. Logo em seguida, na segunda coluna da esquerda para a direita, vem as perguntas de impacto. Então, perguntas e decisões estratégicas que a organização deveria fazer para entender e qualificar melhor os resultados de impacto. E são perguntas para tomada de decisão. Eu vou trazer exemplos disso já, tá? Os produtos de dados são possíveis produtos de dados que ajudam a responder as perguntas de impacto. Então, aqui a gente está falando de, poxa, uma análise, um dashboard, quais são esses produtos realmente para serem consumidos em termos de dados e quais dados são necessários para alimentar esse produto de dados. Parece uma estrutura simples, mas é muito interessante ver as organizações, de novo, institutos, fundações, empresas, ONGs, olhando para isso daqui, porque é uma ponte que não se faz normalmente, é uma ponte que ajuda muito na tomada de decisão, mas que nem sempre ela é feita. Aqui eu trouxe um exemplo do festival relacionado principalmente a um resultado que a gente tem relacionado ao nosso festival, que é diversidade e espaço de fala. A gente tem como resultado de impacto dentro do festival garantir representatividade étnica, de gênero e territorial entre as pessoas palestrantes no Festival SGB. E isso é um resultado que a gente quer sim ter, garantindo igualdade de gênero, igualdade étnica e distribuição territorial, também representatividade territorial. Então, vamos lá. Se esse é o nosso resultado de impacto, quais são as perguntas de impacto que a gente faz para esse resultado?
Então, nós nos perguntamos, por exemplo, qual que é a representatividade que a gente está buscando? Então, o que significa essa representatividade? Como que é essa representatividade em relação a território? Então, se a gente quer que tenham territórios representados no Brasil, o que significa isso? São todos os territórios? São regiões? São todos os estados? São capitais? O que isso significa? Qual que é a nossa meta e como a gente sabe que a gente está alcançando ela? Então, se a gente diz que tem 20 palestrantes no festival, o que é uma boa meta? O que é uma boa distribuição? O que é uma boa representatividade para a gente? E o quanto está equilibrado o nosso quadro de palestrante nesses três eixos, né, de etnia, gênero e território. Como que a gente sabe que esse quadro está sendo bem equilibrado? E aí, desde o ano passado, a gente cria produtos de dados para o festival e para ajudar nessa decisão. Antes, como eu comentei com vocês, a gente tinha uma visão muito mais de descrição, então acabava o festival e a gente olhava para trás e falava, olha, tantos palestrantes foram assim, tantos assados, eles tiveram esse perfil, mas mudamos isso principalmente para um nível um pouco mais de diagnóstico assim, e monitoramento em tempo real também, e para justamente tomar essa decisão em tempo real. Então, de produtos de dados, a gente já fez 3 produtos de dados para o festival, que eu trouxe aqui de exemplo. Então, um estudo sobre representatividade brasileira e a ponderação dela com os palestrantes do festival. Então, entender, beleza, qual que é a representatividade, por exemplo, étnica do Brasil? Quais são as proporções? Como que essas proporções podem estar representadas num número super reduzido de 20 pessoas? O que isso pode representar? Como que a gente quer criar esse lugar de fala, né? Painel de controle para a curadoria de palestrantes do festival. Então, durante a curadoria, o coordenador do festival olhava para esse quadro e tomava essas decisões, fazia essas definições. E uma coisa que a gente ainda não criou, mas está desenhando, é justamente um modelo prescritivo para as chamadas abertas de palestrantes. Ou seja, a partir da chamada aberta que a gente faz para que pessoas possam se inscrever no festival, a gente já conseguir direcionar um pouco mais conteúdos, temas e representatividade e lugar de fala dentro dos conteúdos do festival. É claro, a gente está falando de um universo super pequeno, a gente está falando de 20 pessoas, estamos falando de um público de 1.000 pessoas, a gente está trabalhando, nesse caso, ainda com os small data, assim, com dados de escala muito pequena. Mas, por exemplo, em termos de dados necessários para alimentar esses produtos de dados, a gente tinha bastante coisa, que eram dados secundários de órgãos oficiais de estatística, como, por exemplo, o IBGE, que nos dá esse panorama étnico do Brasil, dados das chamadas abertas de palestrantes, esses dados desagregados em etnia, gênero e território, e a relação das atividades do festival e os seus relativos temas. Então, se a gente quer fazer algo prescritivo, a gente precisa coletar esses dados bem, então, na chamada aberta, ter essa clareza dos temas que são possíveis para os palestrantes se inscreverem, e depois fazer um preenchimento, um cruzamento disso a partir das atividades e seus devidos temas, né? Então, é um pouco desse caso que eu quis trazer para vocês, de como a gente está fazendo essa ponte. A gente está chegando no final, eu já vou abrir para perguntas, estou bem curioso para saber como o estudo reverbera em vocês, como que vocês sentem isso, como que vocês vivem isso no dia a dia. Mas antes disso, antes de abrir para perguntas, eu queria só reforçar 4 pontos de contato entre a gente, que são possíveis pontos de contribuição e de participação nessa comunidade de cientistas de dados para impacto socioambiental, que são principalmente formas de contato entre a gente e formas da gente permanecer juntos aí para frente. O primeiro é um grupo no Telegram, eu não sei se todo mundo está sabendo desse grupo, eu mandei um e-mail, reforcei isso para algumas pessoas, mas temos, o Telegram é um aplicativo de chat, né, como o WhatsApp, por exemplo, e nós temos um grupo lá dentro. Esse grupo é principalmente para publicar oportunidades, artigos, reflexões, vagas de pesquisa, como eu publiquei hoje.
E eu acho que é um potencial bem interessante de termos esse grupo de pessoas interessadas trocando ideias lá dentro. Para quem perdeu o link, ele está no primeiro e-mail, num dos primeiros e-mails que eu mandei, mas é só me pedir depois, todos vocês têm meu contato, é só pedir depois que eu posso mandar esse link. O Radar é uma iniciativa nossa, em conjunto com a Fundação Telefônica Vivo, que a gente quer olhar para esse mundo de dados para impacto socioambiental e criar uma ferramenta que possa monitorar esse mundo e entender como ele está crescendo nos próximos anos. Principalmente para gerar conteúdos e falar sobre como os dados podem ser usados não só negativamente, né, que é uma coisa que já está sendo bem batida, mas positivamente dar esses exemplos mais interessantes, né? Então, o meu convite aqui é a todos vocês que tiverem interesse em escrever, se posicionar nesse tema, contribuir para o radar. Eu posso mandar exemplos de alguns artigos que a gente já escreveu, de coisas que já estão publicadas lá. Estamos fazendo encontros Data for Good em capitais brasileiras para lançamento desse movimento. Então, tivemos dois encontros em São Paulo, um em Recife, teremos um em Brasília no dia 7, e teremos também o Festival SGB, que é o festival que eu comentei no início, dia 27 e 28 de setembro, em Florianópolis, e a pauta vai ser principalmente dados e impacto socioambiental. Então, quem tem interesse, é uma ótima oportunidade também de vir em Floripa e curtir com a gente tanto a cidade quanto essas temáticas super interessantes aí. Então, quem tiver interesse em participar de qualquer uma dessas coisas, de qualquer uma dessas frentes, é só falar comigo. Tá bom, gente? Agradeço muito, falei bastante, quero ouvir um pouquinho vocês, quero trocar essa ideia, e o microfone está aberto, fiquem à vontade para fazer perguntas, quem tiver perguntas, contribuições, reflexões. Oi, Bruno, tudo bom? Dá para escutar? Agora dá para escutar. Beleza, tudo bom? Aqui é a Fernanda, gente, prazer. Aí, todo mundo. Cara, muito legal. Ainda bem que você mandou um e-mail lembrando, porque eu coloquei na minha agenda, mas eu juro que, tipo assim, tocou, tô aqui no trabalho, eu acabei nem vendo. Aí eu vi o e-mail agora. Não, mas, cara, assim, muito legal. Eu conheço o SGP, assim, há um tempinho, eu acompanho o trabalho de vocês, acho muito show. E, cara, vi uma série de iniciativas muito legais, assim, exemplos muito interessantes, até o Data Kind, que você citou aí, já anotei aqui várias coisas para ver. Acho que... Eu não sei se eu tenho muitas dúvidas, eu acho que eu não tenho muitas dúvidas no escopo como um todo. Eu queria perguntar mais para você sobre essa questão do radar, né, que você falou que vocês estão publicando conteúdo, né, essencialmente sobre como que a gente utiliza dados e se orienta a dados em questões socioambientais e tal. Como que é mais ou menos esse modelo? Tipo, vocês têm tipo, uma ideia de modelo de artigo, uma coisa específica para ser feito, assim, o que eu puder contribuir, eu acho muito show. Para falar um pouquinho sobre mim, né? Tipo, eu estou me formando agora em matemática aplicada, mas eu estou trabalhando com dados há um tempinho. Eu fiz um ano com análise de dados do Congresso Nacional, que a gente estava trabalhando numa pesquisa bem legal lá na FGV sobre isso. Hoje em dia eu trabalho numa empresa de consultoria também, toda voltada para dados, trabalho na área de ciências de dados. Então, tem uma tangência muito grande assim, no tema, e principalmente a questão de impacto social, que eu acho que é uma coisa muito forte até para trazer como modelos assim para empresas e enfim, né, para outras organizações. Acho isso muito show. Eu queria saber mais assim como contribuir mesmo assim realmente com vocês. Legal, maravilha, Fernanda, brigadão. Só para trazer para ti, assim, a gente tem um template que ajuda um pouco na criação, um modelo, né, que ajuda um pouco na criação desse artigo. Temos o papel também como especialistas nisso, assim, né, eu estou falando especialista sem querer ser prepotente no tema, porque é um tema que está sendo muito construído ainda, mas temos esse papel de desmistificar muita coisa,
Então, o objetivo, assim, é que o público do radar seja de cientistas de dados, mas também de pessoas leigas, e que Sim. tenha conteúdo para todo mundo ali. E temos linhas, quase como se fossem linhas de pesquisa de um percurso acadêmico, assim, nós temos linhas de escrita, de contribuição, e eu posso te passar todas essas informações. A gente está construindo isso, vamos dar o primeiro start nisso agora, a partir do mês que vem. Acho que a gente tem mais 2 semanas de construção dessa plataforma, desse modelo, mas estou anotando aqui teu nome para fazer esse acompanhamento contigo aí, te convidar com certeza. Vai ser ótimo ter a tua visão aí no radar. Show. Porque assim, uma coisa que você comentou e que é muito claro, assim, tanto no quesito empresas, quesito setor público, que enfim, já lidei um pouco com cada coisa, que às vezes tipo, a gente vai trabalhar com os dados e tal, e tem muita gente que às vezes chega já para trabalhar com os dados, mas não conhece os próprios dados. Tipo, fala, esse é o problema, eu quero resolver isso. E aí você tipo, começa a analisar os dados, você vê que na realidade é outra coisa que aquilo está falando. E você fala, realmente, assim, o meu problema é eu quero solucionar questões de evasão de uma zona específica, por exemplo, do Rio de Janeiro, de escolas. E aí a gente vai ver, vai mapear e vai ver que os alunos não estão aí. Não é essa área de risco. Então, o que a gente está ponderando por aí? A gente tem que entender realmente quais que são os impactos que aquelas coisas podem causar. Cara, uma coisa que você falou, soluções, elas, na grande maioria das vezes, vão ser super simples. Super simples. A gente trabalhei um projeto aqui de 3 meses com uma agência grande, em que foi basicamente tipo uma questão super simples matemática de similaridades entre as coisas. A gente resolveu um problemão deles, enfim, de sumarização, de várias coisas, que vai gerar insights para que eles possam trabalhar com esses dados, para trabalhar com análises, para solucionar problemas de processo. Então, assim, é realmente isso. Assim, a humildade é sempre uma dádiva nesses momentos. E é muito você entender por onde você olhar para esses dados. Né? Acho que isso vai muito também dessa cultura. Essa cultura que é uma coisa que a gente está até começando a trabalhar aqui na empresa, então vai ser legal ter uns insights também sobre isso, de como que se traz essa cultura de olhar para os dados e a enxergar oportunidades naquilo e enxergar onde estão os gargalos em cima disso, né? Exatamente. Uma contribuição, assim, para trazer um pouquinho para ti nesse sentido, é que a gente está trabalhando com organizações também, estamos buscando parcerias com organizações que estão trabalhando muito nessa parte de filantropia de dados, né? E só para te trazer um exemplo muito breve, assim, que eu ouvi num workshop que eu fiz há uns 2 meses atrás, de um caso em que uma das, também sempre relacionado com empresas de telefonia, né, de telefonia móvel, que coletam muitos dados, e era super interessante porque eles estavam relacionando telefonia móvel e a questão de dados relacionados à violência urbana. E eles estabeleceram um índice, que era o índice de entropia, que eles chamavam, que era justamente uma variação em relação ao ponto dos usuários de telefonia em que eram identificados como residências deles, ou seja, pela linha temporal e comportamento, eu consegui entender que aquilo dali era, digamos, a base daquela pessoa, a residência daquela pessoa, e pontos de deslocamento, pontos que não eram tanto de residências, mas pontos mais misturados, né? E eles criaram justamente uma correlação entre essa entropia, esse índice de entropia que eles chamaram, e a violência urbana, dizendo que se numa determinada zona, num determinado horário, o índice de entropia de pessoas de lugares diferentes passando por ali cair, aumenta em X a possibilidade, a probabilidade de acontecer um assalto, por exemplo, a mão armada. E é super interessante, né? Isso é um uso também dentro de uma parte de filantropia de dados, é um case bem interessante, mas eu estou te trazendo mais um pouco nessa perspectiva, assim, de que é bem interessante pensar como essas análises têm o potencial de se tornar mais complexas e ajudar a gente a entender comportamentos muito mais complexos, né? Mas legal, obrigado pela tua contribuição. Eu que agradeço. E, pô, vocês têm que vir aqui para o Rio um dia com esses encontros. Por favor, eu tava pensando até em ir para Floripa, mas eu acho que não vai rolar. Vai chegar, tipo, junto de uma viagem minha.
Então, vai bater, tipo, vai ter, sei lá, de provas, viagem, vai ter tudo no mesmo Olha, momento. não quero dar spoiler, mas há boatos Ah, de a show. gente ir para o Rio. Esperando aqui. Legal, obrigado. Gente, mais alguém queria contribuir? Bom, então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, quaisquer perguntas, se vocês tiverem outros pontos de reflexão, fiquem à vontade, eu estou à disposição. O espaço que a gente está criando para isso é aquele espaço lá do Telegram, convido todos vocês, eu coloquei o link ali no nosso chat. Coloquei também o link de alguns exemplos de artigos do que a gente está considerando de Data for Good. Aquilo ali ainda é um primeiro protótipo. E no @socialgoodbr no Instagram, vocês conseguem seguir também nosso perfil e se informarem também sobre o festival, sobre outros pontos do festival. Tá bom? Gente, Bruno, oi, posso falar só uma coisinha? oi Mari, claro, tudo bem? Então, tudo bom? Obrigada aí pela apresentação. Para quem trabalha algum tempo em empresa, enxerga exatamente todas essas questões que tu passou, de coleto que não devo, não coleto que devo, então, né? E não uso o dado da melhor forma, não tiro os insights todos. Então, isso é uma realidade, por mais que a empresa seja já data-driven, mesmo assim, tem muita coisa que passa, né? Ana, eu queria fazer um comentário que não tem nada a ver com o tema, mas assim, dessa 10 pessoas que estão online, eu conheço uma, tipo, muito engraçado, que é um mundo muito pequeno, esse Que mundo de dados. legal. E eu conheço o Marcos Vicente, até mandei uma mensagem para ele perguntando, é tu mesmo? Não sei o que, ele, sou eu e tal. Nossa, que engraçado, né? Então é um mundo que se conecta rapidamente às pessoas, né? É legal que esse espaço foi criado, assim, e com certeza a gente vai se encontrar em 1 milhão de eventos diferentes com assuntos variados, a gente vai acabar se encontrando de novo, né? Porque é um mundo muito pequeno, né? Demais, tomara, coisa boa. Mas obrigada aí pelo convite. Estou bem ansiosa para saber quando é que a gente começa. Maravilha. Em breve começaremos aí com todo o gás. Sei que todos estamos super pilhados aí. Eu também quero cada vez mais criar essas oportunidades, né, para cientistas de dados poderem se engajar. Estamos trabalhando dia e noite para isso. Muito bem, obrigada. Gente, então tá. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Agradeço muito. Vou fechar a nossa chamada agora. De novo, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e convido vocês a compartilharem ele com outras pessoas. Uma coisa que eu gostaria de fazer também, que eu vou buscar para fazer nesse vídeo, é colocar os segundos e os temas que eu trato em cada segundo, para que as pessoas possam clicar diretamente no YouTube e direto para o assunto, porque eu sei que é um vídeo longo, mas é um conteúdo ótimo aí. Obrigado a vocês por terem participado e contribuído aí com comentários, com falas, se conhecendo. É ótimo estar aqui. Que bom. Obrigado. Obrigada, Bruno. Tchau, 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 tchau. gente. Valeu.